é alimento para o profeta. Está lá em 1 Reis. Reis 17, 22, 23 e 24. 1 Reis 17, 22, 23 e 24. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Ninguém nem achou, nem não achou. Tem nem um amém, nem uma misericórdia. Primeiro de Reis 17, 22 a 24. Primeiro livro de Reis 17, 22 a 24. Amém agora. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Glória a Deus. Tua fronte, Pai, a tua palavra foi lida, Pai. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é linda. A tua palavra, Pai, muda o nosso ser. Pai, esteja falando conosco essa noite, Pai. Precisamos, Pai, do teu maná diário, o alimento diário que vem de ti, Pai. Esteja falando e mudando os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é sobre a viúva, uma viúva que acolhe Elias. Esse período aqui de governo, Israel estava sendo governado por Acabe. Você sabe quem era Acabe? Acabe era o rei que fazia o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro. Acabe fazia tudo errado. Ele casou com quem? A famosa Jezabel, que era uma princesa de Sidom, filha do rei Etibaal. Então, Acabe, ele casou com uma princesa estrangeira. Era um povo idólatra que adorava a Baal. Tanto é que o nome do pai de Jezabel era Etibaal. Existia um costume daquela época dos reis batizarem filhos com o nome do Deus que eles serviam. E ele batizou o filho dele de Etibaal, o pai dele, o antecessor de também adorava Baal. E Acabe, Elias determina para Acabe: não vai chover nos próximos anos enquanto eu não determinar. Por conta da idolatria, não vai chover enquanto eu determinar nesse meio. E ele fala isso. Só que ele fala isso e o que acontece? Ele foge com medo de Acabe. E ele vai para o leste de Jordão, no riacho de Querite. Elias fica ali sendo alimentado por corvos e fica bebendo água naquele riacho. Só que Elias, o que ele fez? Ele determinou a seca, ele determinou que não choveria. E o que acontece no rio? O rio seca. Esse rio ele seca e ele perde a fonte de água dele. Ele tem o alimento dos corvos, só que ele perde a fonte de água. E o que Deus manda? Vai lá, procura uma viúva, e essa viúva ela vai tomar conta de você, ela vai cuidar de você e vai te alimentar. E Elias entra na cidade e ele encontra com quem? Ele entra na cidade de e ele encontra Sarepta, cidade de Sidom. Ele encontra quem? Uma viúva pobre, que estava catando gravetos para fazer o seu último pão, um pouco de farinha, um pouco de azeite. E essa viúva que Deus determinou que cuidasse de Elias. Imagina, né? Como as coisas loucas de Deus. Né? Deus ele não atua no que a gente imagina, né? Ele atua nas coisas loucas. Ele manda Elias para ser sustentado por uma viúva pobre que estava catando gravetos para cozinhar o último pão para ela e o filho morrer. Aí Deus manda mais uma boca para comer na casa dela. Imagina a situação dessa viúva. E o coração dessa viúva foi testado, né, pelo profeta.
essa viúva ela acaba recebendo, no decorrer desse texto, 2 milagres. Né? Ela recebe a provisão de alimentos e recebe no final a ressurreição do seu filho. A gente tem feito aqui, a gente tem falado aqui muito nas quarta-feiras sobre milagre. E todo mundo precisa de um milagre, todo mundo precisa de algo na vida, está correndo atrás, né? Um emprego, uma cura, uma conversão com um filho. São várias coisas, como passar no concurso, uma faculdade, a gente está sempre correndo atrás de um milagre. E a gente vê na vida dessa viúva alguns princípios que ela seguiu para ela alcançar esse milagre. O primeiro milagre foi o quê? A provisão. E depois o segundo milagre foi a ressurreição dos filhos. E Jesus, ele fala sobre a vida dessa viúva. Lá no Evangelho, em Lucas 4, ele comenta sobre essa viúva. Ele fala assim, continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. O que ele está dizendo aqui? Jesus está falando, Jesus foi renegado, discriminado na terra dele. Ele chega em Nazaré e não pôde fazer poucos milagres, por conta do quê? O profeta não tem honra na sua casa. E ele fala sobre a viúva. O profeta foi acolhido por uma viúva estrangeira. O profeta não foi acolhido pelo povo de Israel, foi acolhido pelo povo estrangeiro. E essa viúva, ela recebe honra. Né? Jesus, ele recebe honra dessa viúva. E Elias começa o diálogo com a viúva como? Ele pergunta para ela assim, traz água para mim. E quando Elias chega na cidade, encontra essa mulher catando gravetos, ele fala com ela assim, traz um jarro de água para mim. Aí você lembra de quê? Da mulher samaritana. Jesus, ele inicia o diálogo com a mulher samaritana pedindo água. Você pode me dar água? E a mesma coisa acontece com Elias. Elias começa o diálogo com aquela viúva pedindo água. E a Bíblia, ela traz várias referências para a água, simbolismo de água na Bíblia. Primeira coisa, água, destruição. A água foi objeto de destruição de um. A água é objeto de limpeza. Ela é algo que simboliza limpeza na Bíblia. Quando a gente fala sobre a bacia de bronze, a gente teve uma mensagem que a gente comentou sobre o tabernáculo. O sacerdote, ele ia na bacia de bronze e se lavava, ele se limpava. Simboliza o quê? Pureza, santidade. E a água, ela simboliza também limpeza. A água, ela simboliza o quê? Bênção. Como é que a gente tem bênção à água? A árvore plantada junto às águas, onde a sua raiz, ela pega do riacho, as bênçãos, a nutrição. Isso é as bênçãos que a Bíblia fala sobre a água. Mas, a água, esse profeta está pedindo aqui, ele não está falando sobre nenhum desses itens que eu falei aqui, destruição, limpeza, bênção. Ele está falando sobre o quê? Sobre necessidade espiritual. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade espiritual. Ela vivia no meio de um povo idólatra, um povo que não conhecia Deus. E o profeta pede água para ela. Você tem um pouco d'água, um jarro de água? Em Salmos 42 diz, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderia entrar para apresentar-me a Deus. Então, aquela água que o profeta está pedindo está simbolizando o quê? Necessidade espiritual na vida daquela viúva. E aquela viúva tinha chegado ao fundo do poço. Ela não tinha mais para onde ir. Era uma viúva. A gente sabe que naquele período não tinha previdência. Uma mulher, ela ficava viúva, ela acabava com o sustento dela. E ela estava num lugar de fome, seco, árido e um lugar idólatra. Imagina a sequência, o ambiente que aquela mulher vivia. Viúva, sem água, sem alimento e num local idólatra. Era o fundo do poço total para ela.
E ela encontra quem? O profeta. Deus manda o profeta e fala que aquela mulher iria sustentar o profeta. E, como eu havia dito, né, é muito, as coisas de Deus não, a gente mentalmente, a gente com nossa lógica humana, a gente não consegue entender. A lógica de Deus ela é diferente da nossa lógica humana. Mais à frente tem um texto sobre Eliseu. Eliseu é praticamente a mesma história, né? Uma mulher que não tinha filho, só que essa mulher era rica. Esse profeta Eliseu passava, almoçava na casa dela, comia, fazia refeições. E essa mulher constrói um quartinho em cima. E o profeta queria honrar essa mulher. E o profeta Eliseu fala: Geazi, verifica aí o que essa mulher está precisando. Ela era rica, o texto fala que ela era rica. E ela não fala que não precisava de nada, mas Geazi identifica que ela não tinha filho e o marido idoso. Eliseu faz o quê? Nesse mesmo período, no ano que vem, você estará com teus filhos na mão. Ela recebe um filho do profeta, recebe um filho de Deus. O profeta profetiza que ela teria um filho. Diferente dessa viúva. Essa viúva era pobre, ela não tinha alimento, ela tinha um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Farinha, bolo, alimentaria ela, o filho ia esperar não tinha mais nada. Estava vivendo a seca, estava sem esperança. Ela era uma viúva sem esperança. Quantos de nós estamos sem esperança? No fundo do poço. No fundo do poço. Passando por dificuldades que a gente acha que não tem saída. Só que a gente tem um Deus, a gente serve um Deus, crê num Deus que tira do fundo do poço. Ele resgata, ele estende a mão e tira do fundo do poço. O profeta pede água e comida. E a viúva abre o coração e diz: eu estava pegando lenha para produzir a última refeição com um punhado de farinha, um jarro e um pouco de azeite na botija. A viúva abre o coração do profeta e diz o que estava passando. O profeta não estava ali enganado, ele sabe o que aquela viúva estava passando. E Elias, porém, diz assim: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. O profeta ele pede o que a mulher? Tudo que ela tinha. Ela já não tinha muita coisa, e o que ela tinha, o profeta pede a ela. A gente vê aqui no texto, né? Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Faça um bolo com o que você tem para mim e ofereça para mim. Você e seu filho, segundo caso. E o que a gente consegue entender com esse texto? Na dificuldade, a gente tem que se entregar por completo a esse Deus. O profeta, a gente vai ver mais aqui na frente, o profeta é o representante de Deus na terra. É o representante, é a voz de Deus na terra, para aquele período. Era o representante, era o embaixador, o que dizia, o que falava. Ele estava fugindo justamente porque ele enfrentava o cara. Deus falou isso, você está errado nisso, isso. Era a voz de Deus na terra. E o profeta, ele está representando Deus nessa terra e pede: eu quero tudo que você tem. Faça primeiro um bolo para mim, e depois vamos ver como é que vai ficar a tua situação. E hoje Deus quer o que de nós? Ele quer tudo que a gente tem, a nossa vida por inteiro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ele não quer parte da sua vida, ele quer a sua vida por inteiro, integral. Ele quer seu dinheiro, ele quer o seu tempo, ele quer seu trabalho, ele quer as suas amizades. O que ele quer de você? Ele quer a sua vida por inteiro. Mas quando ele quer por inteiro, ele não quer a sua conta bancária toda. Eu vou entregar todo o meu dinheiro na igreja, eu vou viver na igreja, eu vou morar na igreja. Ele não quer as suas coisas por inteiro, ele quer o seu coração por inteiro, a sua vida por inteiro. Ele não quer parte disso. E a viúva ela entrega a Deus por inteiro, ela entrega tudo que ela tinha, ela confia, ela tem fé. O que é fé? A gente estudou na aula do batismo. Fé é você pisar sem ponte, você crê
que você, a ponte vai aparecer. E aquela viúva não entrega confiando. E o profeta fala: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher recebe uma palavra. Ela não sai dali para fazer o bolo sem nada, com as mãos vazias. Ela recebe a ordem do profeta: faz um bolo para mim, tudo que você tem. Mas ela recebe uma palavra. Ela diz que a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará. A gente não é diferente. Quando Deus, Ele nos pede tudo, Ele nos dá uma palavra. Ele não nos dá algo, Ele nos dá uma semente. E a gente tem que pegar essa palavra e não esquecer dela. Ela tem que estar gravada no nosso coração. Porque quando surgir a primeira dificuldade, o que a gente tem que trazer à mente? Aquela palavra que a gente recebeu. Aquela palavra que a viúva recebeu, que não ia faltar vazia e não ia acabar azeite. Ela recebeu uma palavra antes de fazer o bolo. Nós também, quando estamos na caminhada e às vezes na dificuldade, a gente já tem uma palavra. A gente já tem uma palavra. E é só a gente confiar. É só a gente pisar sem ver a ponte. E eu queria hoje profetizar na vida de vocês que esqueceram da palavra que receberam. Relembre hoje a palavra que vocês receberam. A palavra que Ele se plantou no seu coração. Tem algo, todos aqui têm algo plantado no coração, promessas de Deus para a sua vida. Mas que quando a caminhada, a seca chega, a gente acaba esquecendo dessa palavra. E que essa palavra hoje, ela ressuscite na sua vida, ela ressurja na sua vida, ela cresça na tua vida novamente. Você relembre essas palavras que Ele te deu, para que você caminhe com Ele e entregue tudo para Ele, entregue a sua vida para Ele. A viúva, ela confiou nessa palavra e ela ofereceu tudo que ela tinha ao profeta. E durante aquela seca não faltou azeite na botija e farinha na vasilha, porque ela creu, ela confiou no Deus que proveu, no Deus que tinha dado aquela palavra. E a farinha na vasilha, o que a farinha na vasilha simboliza? Ela simboliza Cristo. Farinha, ela simboliza Cristo. Ela simbolizava Cristo naquele lar. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. A farinha na vasilha, ela simboliza Cristo naquela casa. Aquela casa não tinha Cristo. E ela recebe Cristo. Quando o profeta chega, ela recebe Cristo. Não falta Cristo naquela casa. O azeite na botija simboliza o quê? A presença do Espírito Santo e a unção. Em Salmo 133, 2, é como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. E o que tinha naquela casa agora? Tinha Espírito Santo e tinha unção. Tinha Cristo, tinha o Espírito Santo e tinha unção. E falta algum aí na Trindade nessa casa. Quem é que falta? Deus nessa casa. Quem era Deus que eu falei representante? Era o profeta. A Trindade estava presente naquela casa. Tinha o pão, tinha a farinha, que era o pão que desceu do céu, que era Cristo. Tinha azeite, unção, o Espírito Santo naquela casa. E tinha o profeta, que era o representante de Deus nessa terra. Tinha Deus nessa casa. Ele dormia no quartinho de cima. E o que a gente tem nesse texto? A gente tira de ensinamento. Para a gente receber o milagre, a gente tem que ter a Trindade dentro do nosso lar. A gente tem que ter Deus dentro da nossa casa. A gente tem que ter Cristo na nossa casa. A gente tem que ter o Espírito Santo habitando dentro da nossa casa. Se a gente não tiver a Trindade habitando dentro da nossa casa, fica mais difícil a gente receber o milagre. Porque quando enfrentamos a adversidade, a gente
sempre, quando está enfrentando adversário, a gente tem que caminhar com o quê? Com fé. Porque em Mateus 5,45, porque ele faz raiar o céu sobre o quê? Maus e bons, e derrama chuva sobre justos e ímpios. A gente pode estar caminhando no Evangelho, mas a dificuldade não surgiu. A gente pode estar caminhando com Cristo, mas a gente vai enfrentar adversários. A gente está nesse mundo feito de carne. A gente tem dificuldades, doenças, a gente passa por doença. Mas quando a gente caminha com fé, tudo acontece de forma melhor, tudo acontece sem problema, as adversidades são vencidas. A diferença da viúva na adversidade era a intimidade que ela tinha. Olha o que essa mulher ela fala para o profeta, o que ela fala com Deus. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Essa mulher que passou, teve a provisão da casa dela, ela perde o filho. Ela enfrenta uma dificuldade, a adversidade da vida. E ela fala o que com o profeta? Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Ela reclama, profeta. Só que você só reclama para Deus quando você tem um nível de intimidade. Você vai chegar para Deus para reclamar sobre alguma coisa se você não tem intimidade, não tem relacionamento com Ele. Eu já falei aqui também várias vezes, Deus, Ele gosta de relacionamento contigo. Ele gosta que você fale claramente com Ele o que você deseja e o que você está passando. E Ele quer que você fale: não estou gostando disso que está acontecendo, Pai. Meu Pai, não gosto, não estou gostando. Isso não está legal, isso aconteceu dessa forma, mas não estou satisfeito com isso. E foi isso que a mulher fez. Ela pegou e falou para Deus claramente o que ela estava sentindo. Ela falou para o profeta, o representante de Deus, reclamou: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Ela reclamou. Isso é nível de intimidade. Quanto tempo o profeta ficou morando ali com ela? Bastante tempo. Ela estava com nível de intimidade, ela tinha relacionamento, ela tinha Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra, é o verbo. Lá em João 1 fala isso, que Jesus é a palavra, é o verbo. Ela estava com palavra. Ela tinha ali na casa dela o quê? O Espírito Santo, a unção. Ela tinha unção e ela tinha um profeta representando Deus. Então existia um relacionamento ali, existia um relacionamento ali naquela casa. E ela agiu com ousadia. E a ousadia dela levou o quê? Ao milagre. Ao milagre. Eu estou falando aqui, mas não é para ser desrespeitoso com Deus. A gente tem que respeitar o nosso Deus, mas falar claramente, abrir o verbo e dizer o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Isso é o Deus que nos serve. Esse é o Deus que nos serve. Um Deus que fala, que quer ouvir da gente abertamente o que a gente pensa. Não um Deus que, Ele sabe, Ele sonda o seu coração. Ele sabe o que passa no teu coração. Não adianta você falar como fariseu da boca para fora: Senhor, amantíssimo Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, com toda a formalidade, mas teu coração está como? Está ali reclamando. Está ali: não concordei com essa decisão, não gostei dessa porta que foi fechada. Por que essa porta foi fechada, Deus? Por que Ele não? Ele quer ouvir você, Ele quer saber com a sua boca o que você está passando, o que você sente, o que tem no teu coração. Ele quer ouvir de você isso. E lá no jardim ele queria esse relacionamento. No Éden ele queria esse relacionamento com o homem. E o que impediu esse relacionamento? O pecado. O pecado. O homem se escondeu desse relacionamento. Por que ele criou o homem e não ficou com os anjos? Porque o anjo não tem essa sinceridade. Miguel, vai para lá. Miguel vai lá. Gabriel, cumpre aquela missão. Gabriel e Miguel, eles não falam. Ele não tem essa sinceridade de coração. O homem tem. O homem tem essa sinceridade de coração. Ele quer ouvir de você a sinceridade. Como a viúva, ela foi sincera e ela reclamou com o profeta. Ele quer ouvir no seu coração o que você tem, o que você sente, as suas angústias. Ele quer ouvir de você. Aquela viúva não tinha nada. E quando recebe o profeta, ela recebe tudo. Ela recebe o profeta, recebe a farinha, ela recebe o Espírito Santo, recebe a unção, ela recebe o milagre, recebe a provisão, ela recebe a ressurreição do seu filho. A mulher não tinha nada, e quando ela tem um encontro com Deus, ela tem tudo. A gente vê que na Bíblia,
Existem vários encontros com Deus, encontros com Jesus, e quando existem esses encontros, a pessoa ela não volta diferente. A mulher samaritana, que texto lindo é a mulher samaritana. Ela não tinha esperança, nenhuma esperança. Era uma mulher pecadora, era uma mulher adulta. Já teve 5 maridos, o 6º não era dela, e o que estava com ela não era dela. Ela era uma mulher discriminada, samaritana. Mas quando ela encontra Jesus, existe o quê? Mudança na vida. Ela recebe o quê? Água, a água viva, a água de restauração, a água de mudança. Essa viúva recebeu a água que gera mudança. A gente anseia por essa água. Como eu li ali em Salmos, nossa vida anseia por essa água, por essa fonte. Não sei, tem um autor que diz que toda pessoa tem no coração, né, um pedacinho do tamanho de Deus, mas não é um pedacinho, né? Deus ele ocupa o nosso coração inteiro. A gente tem essa necessidade de receber esse Deus como nosso Salvador, receber esse Cristo na nossa vida. Todo mundo aqui tem uma história do antes e do depois que recebeu esse Jesus. E quando a gente encontra esse Jesus, não tem como permanecer da mesma forma. Não tem como permanecer da mesma forma. Esse Jesus ele faz uma mudança brusca na nossa vida, ele muda a nossa direção. Essa viúva, ela teve uma mudança brusca na vida dela. Uma estrangeira num país idólatra, que recebe um profeta e tem uma mudança na vida dela. Eu queria chamar ele de louvor para subir. Uma mudança, uma transformação. E Jesus, ele está hoje aqui nessa noite. Nosso Deus, ele está hoje